O baque no asfalto foi seco, curto, e só um senhor num café do outro lado da rua ergueu a cabeça por um segundo antes de voltar a mexer o açúcar da xícara. Oswaldo Ferreira, 72 anos, tinha caído de lado na calçada da Rua das Palmeiras, no centro de Fortaleza, o joelho sangrando quente sobre o calçamento, e ainda tentava firmar a mão no chão enquanto os dois rapazes se afastavam a pé, sem correr, porque já sabiam que ninguém ia atrás. Antes de continuar, comenta aí de que lugar do mundo você está ouvindo essa história e se inscreve no canal para não perder nenhuma delas. O sol daquela manhã de terça caía forte demais para a hora, quase 11h30, e o asfalto devolvia o calor pelas solas dos sapatos de todo mundo. Oswaldo tinha saído do banco fazia menos de 5 minutos. Passara a vida inteira sendo um homem calado, do tipo que assina papel devagar, dobra o comprovante em 4 partes iguais e guarda no bolso interno da camisa antes de dobrar de novo o paletó cinza por cima do braço, mesmo que o calor rachasse a rua. Ele fazia isso porque a mulher, Dulce, tinha lhe ensinado 47 anos antes que dinheiro se guardava colado ao coração. E desde que Dulce morrera, 5 anos atrás, ele continuava obedecendo ao conselho dela, como se ela ainda estivesse ali para conferir. Naquela manhã, ele tinha sacado o mês inteiro da aposentadoria, R$ 1.800. Não era muito, mas era tudo. Precisava pagar a conta de luz atrasada, a farmácia, o gás, e ainda sobrava alguma coisa para o remédio do coração. Aquele novo que o médico tinha receitado no mês passado, cuja caixinha custava quase o valor de uma diária de hospital. Oswaldo tinha os cálculos todos anotados num pedaço de papel dobrado no bolso, com números tortos escritos a lápis, ao lado de outra anotação que ele não mostrava para ninguém, uma frase curta que dizia apenas "procurar o menino". Essa frase estava no papel havia 3 meses. A bolsinha de tecido que ele levava a tiracolo era vazia. Continha só um santinho de Nossa Senhora e uma foto 3x4 de uma menina de tranças, muito antiga, com o cantinho amassado. O dinheiro estava mesmo no bolso interno da camisa, sob o paletó, escondido do jeito que Dulce ensinara. Foi essa bolsinha de pano que os 2 rapazes viram e tinham decidido levar. Eles saíram de trás da banca de revistas do seu Ciro numa jogada que parecia ensaiada. O da esquerda, mais alto, magro, boné vermelho, veio pelo lado. O outro, mais baixo, camiseta branca encardida, veio pela frente. O magro puxou a alça da bolsinha com força e Oswaldo, que era do tipo de aperto seco, agarrou por instinto e a alça arrebentou. O empurrão do baixinho foi de raspão no ombro, mas foi o bastante. As pernas velhas de Oswaldo não seguraram o peso do corpo. Os pés escorregaram para frente, o quadril foi para trás. E o velho caiu como um saco de café, a mão ainda tentando alcançar o vazio. Ele gritou. Foi um grito curto, agudo, o grito de alguém que está mais espantado do que revoltado, o grito de quem não acredita no que está acontecendo. A cabeça bateu de leve, mas o joelho bateu com força, e ele sentiu o calor do sangue começando a molhar a barra da calça de tergal antes mesmo de conseguir olhar para baixo. A rua estava cheia. Ele lembrava disso depois, muito bem. A rua estava cheia. Uma senhora com sacola de feira passou a menos de 2 metros e apertou o passo. Um rapaz de terno, com o crachá pendurado no pescoço, desviou o olhar para a vitrine da loja de calçados, como se tivesse encontrado ali algo urgente. Uma mulher jovem empurrou o carrinho de bebê para o outro lado da calçada, protegendo os olhos da criança com o próprio corpo, como se o velho caído no chão fosse uma cena inadequada, um filme que ela não queria que o filho pequeno visse. Um casal de meia-idade, homem e mulher, parou por 2 segundos, se olhou e seguiu adiante em silêncio, ela puxando o cotovelo dele. Um mototáxi buzinou, mas foi por causa de outro carro. 3 adolescentes de mochila pararam. Oswaldo, tonto no chão, teve por um instante um lampejo de esperança. Ergueu a mão trêmula na direção deles.
Um deles, o do meio, ergueu o celular. Os outros dois se puseram a filmar do lado. Nenhum se abaixou. O do meio riu baixinho e disse alguma coisa que Osvaldo não escutou direito. Alguma frase com a palavra viraliza dentro. Depois se afastaram andando de costas, ainda filmando, e sumiram na esquina. Foi então que Osvaldo entendeu, com uma clareza dura que dói mais do que o joelho, que estava sozinho no meio de dezenas de pessoas. A rua era um rio, e ele era uma pedra que o rio contornava sem se molhar. Ele ainda tentou se erguer. Apoiou a mão espalmada no asfalto quente demais e queimou a palma. Puxou o cotovelo, tentou dobrar a perna boa e a perna ferida escorregou de novo e ele voltou a cair sentado. Chamou por socorro com uma voz que agora não era mais grito, era um pedido. Um sussurro rasgado, quase um sopro. Ninguém veio. Ele fechou os olhos um instante. Pensou, sem querer pensar, na Dulce. Pensou na menina da foto 3x4. Pensou na frase escrita no papel dobrado dentro do bolso. Pensou que morrer ali, naquela calçada, naquele calor, na frente daquela gente que fingia não ver, seria um jeito ruim de sair do mundo. Não pela morte em si, pelo silêncio dos outros. Foi quando um par de tênis muito surrados apareceu no canto do olho dele. Chinelos, na verdade, com uma tira de fita adesiva prendendo uma das pontas. Uma sombra atravessou o sol. Uma mão jovem, pequena e magra, com a pele escura do sertão, tocou o ombro dele. E uma voz de menino, calma demais para a idade, disse baixinho, quase no ouvido: "Calma, seu moço, tô aqui. Não se mexe agora." O nome dele era Guilherme, 16 anos. Todo dia, das 9 da manhã às 6 da tarde, ele empurrava um carrinho branco de isopor pequeno pela calçada da Rua das Palmeiras, vendendo picolé de coco, de manga, de tapioca e de leite condensado. O carrinho não era dele, era do seu Chagas, um velho gordo que dava 20% das vendas para o menino e ficava com o resto. Guilherme trabalhava sem carteira, sem uniforme, sem chapéu, com uma camiseta desbotada da seleção brasileira do ano em que ele nasceu e um boné do avô, marrom, que já foi de outro homem antes de ser dele. O carrinho estava a menos de 20 metros do lugar onde Osvaldo tinha caído. Guilherme viu a cena inteira. Viu os dois rapazes saírem de trás da banca. Viu o puxão. Viu o velho no chão. Viu o senhor do café erguer a cabeça por um segundo e voltar a mexer o açúcar. Viu a moça do carrinho de bebê desviar. Viu os 3 adolescentes filmando. E por 3 longos segundos, Guilherme também não se mexeu. Foi honesto consigo mesmo depois, muito depois, quando alguém perguntou. Ele também travou. Também sentiu que aquilo não era com ele. Também pensou que se largasse o carrinho, alguém podia levar. E ele ia ter que explicar para o seu Chagas. E o seu Chagas ia descontar do dele. Mas foi no 4º segundo que uma imagem passou dentro da cabeça dele, rápida como um raio de sol num vidro. Ele viu o próprio avô, o velho José, caído no chão da cozinha da casinha em que os dois moravam 2 anos antes, com o rosto virado para o teto e a boca aberta, esperando socorro que demorou tempo demais porque a ambulância não subia a ladeira da comunidade e ninguém do beco quis levar o velho no colo. O avô morreu na cozinha esperando gente que não veio. Guilherme tinha 14 anos naquele dia. Ele havia jurado, sem falar em voz alta, que se um dia visse outro velho no chão, em qualquer lugar do mundo, ele não ia continuar de pé. Foi com essa memória que ele largou o carrinho no meio da calçada, sem pedir para ninguém tomar conta, e atravessou a rua. Não gritou, não fez discurso. Ajoelhou ao lado de Osvaldo, colocou a mão no ombro dele e disse aquela frase quieta. Depois, ergueu a voz. Ergueu a voz de um jeito que ninguém que já tinha visto o Guilherme calado dentro do carrinho podia imaginar que ele tivesse. Alguém aqui liga pro SAMU, pelo amor de Deus. O senhor tá machucado. Uma mulher passou de olhos baixos. Um homem apertou o passo. Alguém. Guilherme repetiu e a voz saiu embargada, brava, tremida. Ele é velho. Pelo amor de Deus, alguém liga.
Ninguém tirou o celular do bolso. Ou pior, alguns tiraram e viraram para o outro lado, gravando outra coisa qualquer, um outdoor, o próprio rosto, um cachorro na esquina, qualquer coisa que não fosse aquele velho no chão. Guilherme baixou a cabeça. Passou o antebraço nos próprios olhos, depois olhou para o alto. E foi aí, quando ergueu o rosto na direção da fachada da loja em frente, que os olhos dele bateram numa coisa pequena, redonda, com uma luz vermelha piscando devagar. A câmera de segurança da loja da dona Neide. A luz vermelha piscando queria dizer que estava ligada. E se estava ligada, tinha gravado tudo. Ele ainda não sabia, mas era essa luzinha vermelha piscando na parede que ia mudar tudo. Dentro da loja, Neide Santos, 58 anos, estava com o coração na mão. Ela tinha visto a cena inteira pela janela alta, aquela janela pequena e retangular que dava para a rua e que ela usava, sem querer usar, como televisão nos dias parados. Neide vendia miudezas, bijuterias baratas, elásticos de cabelo, chinelos de dedo, pilhas, isqueiros, cadernos escolares, canecas com nomes. A loja era estreita, 2,5 metros de frente, 15 de fundo, e ela conhecia de vista cada pessoa que passava por ali de segunda a segunda. Ela conhecia o Osvaldo, conhecia sem saber o nome. Chamava na cabeça dela de o Senhor do Paletó, porque era o único velho da Rua das Palmeiras que insistia em andar de paletó no calor do Ceará. Ela achava aquilo terno e triste ao mesmo tempo. Quando ela viu o puxão da bolsinha, ela ficou de pé atrás do balcão. Quando viu o velho cair, colocou a mão no peito. Quando viu ninguém se abaixar, começou a chorar em silêncio, com a cabeça sacudindo, dizendo baixinho: "Não é possível, não é possível, meu Deus, não é possível." Ela quis sair. Ela deu um passo em direção à porta e o pé travou. Ela sentiu, ali, uma vergonha antiga que ela pensava que tinha esquecido. A mesma vergonha do dia, 18 anos antes, em que ela tinha visto um homem apanhando no beco, atrás da casa da irmã dela em Messejana, e tinha corrido em vez de gritar. Aquele homem morreu. Ela nunca contou para ninguém. Ela ficou parada dentro da loja com a mão no peito e a boca tremendo, até o momento em que o menino do picolé atravessou a rua. Ela viu quando o Guilherme se ajoelhou ao lado do velho. Viu a mão do menino no ombro do velho. Viu o menino gritando por socorro sem ser atendido. E foi aí, e só aí, que Neide entendeu que se ela ficasse dentro da loja mais 1 minuto, ela ia ter que carregar 2 vergonhas pelo resto da vida em vez de uma. E que uma já era mais do que ela aguentava. Ela desceu os 3 degraus da entrada com as pernas trêmulas. Não teve coragem ainda de chegar até o velho. Voltou para o balcão, pegou o telefone fixo antigo com o fio comprido enrolado e discou o número do SAMU. A voz dela saiu firme, saiu quase raivosa, saiu como se ela estivesse brigando com alguém do outro lado. "É uma emergência, moça. Rua das Palmeiras, 532, em frente à loja Casa Neide. Um senhor idoso foi atacado, caiu, tá sangrando, ninguém tá ajudando. Vem rápido, pelo amor de Deus, vem rápido." Ela desligou o telefone, olhou pela janela alta de novo. Guilherme estava agora tirando a camiseta da seleção pela cabeça, todo desengonçado, com a magreza óssea aparecendo sob o sol. Sem camisa, com o peito escuro e o costelame à mostra, o menino se ajoelhou de novo ao lado do velho e enrolou a camiseta no joelho ferido, apertando com as 2 mãos para conter o sangue. Foi ali que Neide finalmente saiu da loja de vez. Trancou a porta e foi. Ela atravessou a rua. O sol batia na cabeça dela como uma pedra. Quando chegou perto do velho, ela se abaixou também. Não disse nada. Apenas segurou a mão de Osvaldo, aquela mão calejada e magra que ainda tremia, e apertou. Osvaldo abriu os olhos. Ele olhou para ela, olhou para o menino, olhou para os dois. Tentou dizer alguma coisa, mas a garganta estava seca. Ele apenas apertou de volta a mão de Neide. Um aperto fraco, mas era um aperto.
A ambulância chegou 11 minutos depois. 11 minutos que pareceram uma vida inteira. Nesses 11 minutos, ninguém mais parou. Passaram, na conta silenciosa que Guilherme fez sem querer, mais de 40 pessoas pela calçada. Nenhuma se abaixou. Uma perguntou, do meio da rua, sem parar: "Ele está vivo?" Ninguém respondeu, e a pessoa seguiu andando como se a pergunta bastasse. Quando a maca desceu e os enfermeiros puseram Osvaldo em cima, Guilherme se levantou finalmente e sentiu que as pernas dele estavam trêmulas. Olhou para o próprio carrinho de picolé, largado no meio da calçada do outro lado da rua. O carrinho estava lá, aberto, cheio. Ninguém tinha roubado um só picolé. Isso mais tarde, quando ele contou para alguém, ele disse rindo com um riso amargo demais para a idade: "É engraçado, né? Tinha ladrão para roubar velho no chão, mas não tinha ladrão para roubar picolé de coco." Antes que a ambulância fechasse a porta, Osvaldo puxou pelo cotovelo o braço do enfermeiro mais próximo e, com uma voz muito fraca, sussurrou: "O menino! Chama o menino!" Guilherme se aproximou. O velho pegou a mão dele, dobrou o dedo indicador do menino e puxou para perto do rosto como se fosse contar um segredo. Não contou, apenas apertou. Apertou com todas as forças pequenas que ainda tinha e disse: "Teu nome, Guilherme, seu moço, Guilherme Alves de Souza." O velho arregalou os olhos. Uma coisa passou pelo rosto dele que Guilherme não soube ler naquela hora. Uma coisa entre o susto e o reconhecimento. Uma coisa entre a dor e uma alegria estranha. Uma alegria que não cabia num homem caído numa maca. O velho apertou mais a mão do menino, sem dizer mais nada, e a porta da ambulância fechou. Guilherme ficou parado no meio da rua, com o joelho sujo do sangue do outro, sem camisa, com a marca vermelha da mão do velho ainda no dorso do dele. Neide veio até o menino, colocou a mão nas costas dele e disse a primeira coisa que veio à cabeça dela. Uma coisa banal e insuficiente e verdadeira: "Você é um bom menino." Ele não respondeu. Ele estava olhando a rua. Estava olhando as pessoas passando de novo, agora que a ambulância tinha ido, como se nada tivesse acontecido, como se ali, naquele mesmo asfalto, um velho não tivesse quase morrido de indiferença 10 minutos antes. E ele pensou, com uma raiva que ele não sabia que tinha, que aquela rua era uma coisa doente. Era uma coisa que precisava ser sacudida. Neide voltou para a loja pensando a mesma coisa. Quando entrou, olhou primeiro para a televisãozinha antiga que ficava no canto do balcão e mostrava a imagem em tempo real da câmera de segurança. Ela demorou um instante a se lembrar de que a câmera tinha gravado tudo, e quando lembrou, o coração dela bateu diferente. Ela fechou a loja meia hora depois, coisa que não fazia em dia útil desde quando o pai dela morrera, 7 anos antes. Foi para casa, pegou o pendrive, voltou para a loja, transferiu o arquivo. Depois pegou um táxi e foi direto para a delegacia da aldeota. Entregou o pendrive na mão do escrivão, pediu para falar com o delegado. O delegado era um homem de quase 50 anos, chamado Ribeiro, cabelo grisalho, olhos cansados de quem já viu demais. Ele pôs o pendrive no computador com uma cara de tédio profissional, como quem já sabe que vai ver mais uma cena de furto que não vai dar em nada. Mas ele parou de bocejar aos 28 segundos do vídeo. Ele reconheceu o rosto do rapaz de boné vermelho. Reconheceu antes mesmo de ver o zoom. O delegado Ribeiro pegou uma pasta grossa que estava do lado do computador, folheou 3 folhas, virou o monitor para Neide e apontou. "A senhora sabe quem é esse?" Neide olhou o retrato falado ao lado da foto do vídeo. Era o mesmo rapaz. "Não sei, não, senhor. Só sei que ele roubou o seu Osvaldo hoje." Ribeiro balançou a cabeça devagar, fechou a pasta, olhou de novo para o vídeo, agora com atenção redobrada. "Esse mesmo cara roubou uma senhora 3 semanas atrás, na mesma rua, Dona Neide. E antes disso, uma outra, 1 mês antes, na Meireles. E antes ainda, um comerciante em Messejana.
Ele está fazendo isso há meses. A gente sabia o rosto. Não tinha vídeo. Agora tem. Neide sentiu o joelho fraquejar. Sentou-se na cadeira dura da delegacia. Ficou um tempo em silêncio. Depois disse baixinho: "E o outro? O baixinho?" O delegado passou o vídeo mais devagar. Congelou a imagem no momento em que o rapaz de camiseta branca virava o rosto 3/4 para a câmera. Fez uma cara nova, uma cara que Neide não soube ler. "Esse aí", disse Ribeiro em voz baixa. "A gente conhece bem. Esse aí é irmão do primeiro. Chama-se Wesley, tem 19 anos. É filho da dona Iracema ali do Beco do Colosso. E o do boné vermelho é o Douglas, 22. Já foi menor, agora não é mais." Neide arregalou os olhos. Iracema Fernandes. Ela conhecia a Iracema. Iracema comprava pilha na loja dela toda semana havia 10 anos. Iracema era uma mulher pequena, magra, que trabalhava de faxineira em 3 casas diferentes e enterrara o marido, alcoólatra, 5 anos antes. Iracema tinha 2 filhos. 2 filhos que Neide nunca tinha visto de perto. 2 filhos que a Iracema falava dos dois com um orgulho triste, aquele orgulho de mãe pobre que ainda acredita. E eram esses 2 filhos que tinham derrubado o seu Osvaldo na calçada. Neide saiu da delegacia com o peito apertado, não pela indignação, que já vinha grande do começo, pela consciência súbita de que a violência da rua não vinha de fora, não caía do céu, não descia de outro planeta. Ela morava no mesmo beco em que a Iracema morava. Ela tinha até tomado café na sala da Iracema, uma vez, num aniversário. Ela conhecia a foto emoldurada dos meninos pequenos. 2 meninos de fralda, com corte de cabelo tigelinha, que ficava na estante. E agora esses meninos eram os que iam para o presídio de Itaitinga por causa do que fizeram com um velho de 72 anos que ela chamava, na cabeça dela, de o Senhor do Paletó. Enquanto isso, na sala de emergência do Hospital Geral, Osvaldo Ferreira estava sozinho num box de emergência com o joelho enfaixado e uma soro no braço. Os enfermeiros tinham perguntado por familiares. Ele tinha respondido com a voz mais baixa que a dele já foi na vida, que não tinha ninguém. Assinaram um papel, entregaram para ele guardar e deixaram sozinho. Ele fechou os olhos, pensou de novo na Dulce. Pensou de novo na menina da foto 3x4 que ele carregava na bolsinha havia 34 anos. Pensou no nome que o menino do picolé tinha dito: Guilherme Alves de Souza. Ele sabia que não era possível, mas o coração dele tinha batido diferente ao ouvir. Havia um Alves de Souza que ele conhecia muitos anos atrás. Havia um Alves de Souza que era o sobrenome dele mesmo ali. Osvaldo Ferreira Alves de Souza era o nome inteiro do velho, mas ele nunca usou o Alves de Souza desde os 15 anos, porque foi na idade de 15 anos que o pai dele, um Alves de Souza também, saiu de casa e nunca mais voltou. Osvaldo passou a assinar tudo como Osvaldo Ferreira, o nome da mãe, e o Alves de Souza ficou dentro da certidão de nascimento como uma sombra que ele preferiu esquecer. Mas ele lembrava de uma neta que ele nunca tinha conhecido, de uma neta que era filha de um filho dele mesmo que a Dulce não sabia que existia. Ele abriu os olhos e a luz do teto do hospital doeu neles. Ele disse baixinho para o teto: "Não é possível." E então ele pensou que talvez fosse. A história de Osvaldo era, como as histórias dos homens calados costumam ser, mais barulhenta por dentro do que por fora. Ele tinha nascido em Sobral, saído de casa aos 17, chegado à Fortaleza para trabalhar num escritório de contabilidade. Casou-se com Dulce aos 23, não tiveram filhos, apesar de tentarem. Dulce tinha um problema no útero. O médico falou uma palavra difícil, e Osvaldo tinha guardado a palavra como se guardasse uma pedra no bolso. Eles não adotaram, porque naquela época não se adotava com a facilidade de hoje. E o Osvaldo era um homem tímido demais para ir de porta em porta pedindo que lhe entregassem uma criança.
Mas o Osvaldo, aos 36 anos, teve um deslize. Um único deslize, em quase 50 anos de casamento. Uma mulher chamada Cida, uma balconista de um armarinho perto do escritório dele, com quem ele conversou por meses no ponto de ônibus antes de perder a linha uma tarde de sexta chuvosa. Foi uma coisa curta e culpada. Um mês depois, ela mudou de armarinho, mudou de bairro, sumiu. Osvaldo achou que Deus tinha tido pena dele e da Dulce. Não procurou. Voltou a ser o Osvaldo dobrado em 4 que a Dulce conhecia. Passou os anos tentando esquecer, só que a Cida, 2 anos depois, mandou uma carta. A carta chegou na antiga casa do Osvaldo, em Antônio Bezerra, quando ele estava no trabalho, e ele encontrou a carta no correio antes da Dulce, o que foi a única sorte que ele teve na vida. A carta era curta. Dizia que tinha nascido um menino, que ela tinha registrado sozinha, que não queria nada, que estava mandando a certidão só para o menino saber, se um dia perguntasse, quem era o pai. O nome do menino era Reinaldo, Reinaldo Alves de Souza. A Cida tinha usado o Alves de Souza por conta própria, sem pedir, porque ela achava, ela escrevia, que era o direito da criança. Osvaldo leu a carta 3 vezes, chorou uma tarde inteira sozinho no quintal e queimou a carta na lata de lixo do fundo. Guardou apenas a certidão dobrada no meio de um livro grosso de contabilidade. Nunca mais falou nisso. Nunca procurou. A Dulce nunca soube. Osvaldo pagou por dentro todo dia dos 38 anos que viveu depois disso, com uma dor calada que ele achava que era o suficiente. 34 anos depois, ele estava numa fila de banco em Fortaleza, quando ouviu, por acaso, um homem de meia idade falando com o caixa. O homem falava do jeito calmo do sertão. Osvaldo virou o rosto, curioso, e viu um homem de barba grisalha, olhos esverdeados como os dele, boca reta como a dele. O homem se chamou Reinaldo quando o caixa perguntou o nome. Osvaldo prendeu a respiração. Foi atrás. Não teve coragem de falar. Só viu o homem sair. Não pegou nome e endereço, nada. Voltou para casa. Não dormiu por 2 dias. Nos meses seguintes, ele tentou. Foi ao cartório. Descobriu que o Reinaldo Alves de Souza tinha morrido 2 anos antes de câncer no pâncreas. Descobriu que o Reinaldo era casado com uma mulher chamada Sônia e que tinha um filho chamado Guilherme Alves de Souza. Osvaldo sentou no banco de pedra do cartório e chorou baixinho, sem chamar atenção. Uma dor com 40 anos de idade. Ele foi atrás. Foi devagar. Descobriu que a Sônia morava numa comunidade chamada Beco do Colosso, na periferia. Descobriu que o menino tinha 14 anos. Descobriu que o menino era pobre, que vendia coisas na rua para ajudar em casa, que o avô materno tinha morrido. Descobriu por rodeio que o menino era um menino bom. Foi nesse período que ele começou a andar pela Rua das Palmeiras. Ele podia ir ao banco em qualquer bairro. Escolheu esse porque, na Rua das Palmeiras, todo dia, das 9 às 6, havia um menino magro que empurrava um carrinho de picolé branco. Osvaldo passou 6 meses passando pela rua, sem coragem de comprar um picolé, sem coragem de dizer o nome dele, sem coragem de dizer o que era. Ele queria chegar do jeito certo. Ele não sabia qual era o jeito certo. Ele tinha medo de assustar o menino. Tinha medo, sobretudo, de ser rejeitado. Um velho reaparecendo, depois de 34 anos, para dizer que era avô, podia ser recebido à chinelada, e Osvaldo, tímido como sempre, não tinha certeza de que aguentaria uma chinelada. A frase escrita no papel dobrado do bolso, aquela de procurar o menino, era ele lembrando dele mesmo todo mês, quando fazia as contas, que ainda tinha uma coisa não feita. Foi nessa manhã de terça, quando o dinheiro do mês estava no bolso da camisa e a foto 3x4 estava na bolsinha de tecido, que o Osvaldo, pela primeira vez em 6 meses, tinha resolvido. Ele tinha entrado no banco, sacado o dinheiro e estava saindo com a decisão tomada de que aquele era o dia.
Ele ia atravessar a calçada, chegar no carrinho de picolé, pedir um picolé de coco, dizer o nome dele com todas as letras, tirar a foto da bolsinha e contar. Estava com essa decisão no coração quando os dois rapazes saíram de trás da banca de revistas e derrubaram tudo. Um dos rapazes era, sem que Osvaldo pudesse imaginar, o Wesley Fernandes, 19 anos, filho da Iracema, moradora do mesmo beco do Colosso onde morava o menino do picolé. O outro, o Douglas, 22, era o irmão mais velho do Wesley. E o Douglas, isso Osvaldo também não sabia, tinha estudado no mesmo colégio estadual em que o Guilherme estudou até os 14 anos, o Colégio Padre Cícero da Silveira. O Douglas tinha, na verdade, sido o valentão da sala do irmão mais novo do Guilherme. Fatos que não caberiam nunca na cabeça do velho no chão, mas que estavam ali, girando ao redor dele como corvos. O menino que tinha atravessado a rua para salvar o velho era neto do velho, e os dois que tinham derrubado o velho eram vizinhos do menino. Osvaldo, deitado sozinho no box do hospital, olhava para o teto e sentia que a vida, às vezes, armava coincidências que pareciam ordens. Ele tinha certeza, agora, de que precisava viver. Guilherme voltou para casa naquela tarde só com o carrinho vazio, porque tinha dado picolé de graça para uma criança do beco antes de subir a ladeira. E porque ele mesmo tinha jogado 2 no chão sem querer quando foi guardar. A Sônia, mãe dele, chegou tarde do trabalho. Faxineira em 3 casas na aldeota. Uma dessas casas, por acaso a mesma em que a Iracema trabalhava havia anos, embora as duas nunca tivessem se cruzado porque iam em dias diferentes. Sônia era uma mulher de 39 anos, cabelo preso num rabo apertado, mãos quebradas de água sanitária, olhos bonitos e cansados. Ela olhou para o filho e viu, na hora, que alguma coisa tinha acontecido. Mães, vêm! Que foi, meu filho? Guilherme não sabia contar. Contou aos pedaços. Contou do velho no chão, da gente passando, da câmera. Contou do sangue no joelho. Contou do nome que ele tinha dito na hora, Osvaldo Ferreira. Contou da cara que o velho fez quando ele disse o próprio nome, Guilherme Alves de Souza. Contou, depois de um silêncio, que achava que precisava voltar no hospital no dia seguinte. Sônia ouviu tudo com uma expressão que o Guilherme depois não soube decifrar. Ela levantou. Foi para o quarto. Voltou com uma caixinha de sapato antiga na mão. Uma caixa que ele conhecia de longe, mas nunca tinha aberto, porque sabia que ali dentro estavam as coisas do pai, o Reinaldo, morto de câncer no pâncreas quando o Guilherme tinha 9 anos. Ela sentou de novo na frente do filho. Abriu a caixa. Tirou uma folha amarelada com dobras profundas. Estendeu para o menino. Era uma cópia velha da certidão de nascimento do Reinaldo Alves de Souza. No campo do pai, escrito com uma letra de máquina de escrever antiga, o nome, Osvaldo Ferreira Alves de Souza. Guilherme leu o nome 3 vezes. Depois, olhou para a mãe. É o mesmo velho? Sônia demorou a responder. Filho, eu não sei. Osvaldo Ferreira é nome comum. Alves de Souza também. Mas teu pai me contou uma vez, uma única vez, que tinha um pai que ele nunca conheceu. Que a mãe dele, tua avó Cida, morreu antes que ele fosse atrás. E que o único nome que ela tinha deixado no papel era esse aí. Ela apontou o nome. Ficaram em silêncio um tempo comprido. Guilherme sentiu uma coisa esquisita subir pelo peito. Uma coisa que não era alegria nem tristeza. Uma coisa que era mais parecida com um susto muito grande. Ele foi para o quarto. Deitou. Não dormiu. Nesse mesmo momento, no beco a 2 ruas dali, a dona Iracema Fernandes estava chegando do trabalho e encontrando a porta de casa arrombada. Não arrombada, na verdade, aberta. A polícia tinha entrado. O Douglas e o Wesley não tinham dormido em casa. Iracema desabou no sofá com o embrulhinho do pão nas mãos ainda. Ela tinha uma foto emoldurada dos 2 na estante, dos 2 pequenos, de fralda. Ela olhou para a foto e chorou. Não chorou porque não sabia.
Chorou porque sabia. Ela sabia, havia meses, que os filhos estavam envolvidos com coisa errada. Ela tinha finge que não sabia. Todo dia. Ela tinha se convencido todo dia de que não sabia. A vergonha dela era funda. No dia seguinte, uma quarta de sol menos violento, Neide abriu a loja com uma expressão diferente. Ela tinha dormido mal. Tinha decidido no meio da madrugada uma coisa que não sabia como ia executar. Ela ia atrás da Iracema. Não sabia o que ia dizer, só sabia que ia. Ela fechou a loja ao meio-dia. Foi até o beco, bateu na porta da Iracema. Iracema abriu com os olhos inchados. Neide ficou muda por um instante. Depois falou, de um jeito quieto. Iracema, você tá sabendo? Iracema baixou a cabeça. Sim. Ela tinha ido na delegacia de manhã. Tinha visto o vídeo. Tinha reconhecido os filhos. Neide entrou. Sentaram na cozinha. Iracema ofereceu café. Neide aceitou. As duas mulheres tomaram café em silêncio por longos minutos. Depois, Iracema disse, eu queria pedir perdão pro velho. Neide olhou para ela. Não disse nada. Iracema continuou. Eu sei que não sou eu quem tem que pedir. Mas eu queria. Você pode me levar lá? Neide pensou. Pensou bem. Depois assentiu. Amanhã eu te levo. Enquanto isso, no hospital geral, o Osvaldo tinha recebido a primeira visita da vida dele que não era do posto de saúde. Guilherme tinha ido com a Sônia num ônibus caro que consumiu R$ 10 dos 25 que a Sônia tinha no bolso. Chegaram no quarto. Osvaldo estava na cama com o joelho engessado. Ele viu os dois entrando pela porta e ficou paralisado. Não conseguiu falar por um instante. A Sônia chegou primeiro, cumprimentou baixinho. Guilherme ficou atrás dela meio escondido. Osvaldo olhou para a Sônia, depois olhou para o menino e, sem dizer uma palavra, apontou para a bolsinha de tecido que estava dobrada em cima da mesinha do lado da cama, na mesma bolsinha rasgada que ele carregava havia 34 anos. Sônia entendeu que ele estava pedindo para ela pegar. Pegou. Entregou. Osvaldo abriu a bolsinha, tirou o santinho de Nossa Senhora e tirou por baixo uma foto 3x4 de uma menina de tranças. Ele estendeu a foto para a Sônia. Ela pegou, olhou e o rosto dela mudou. Essa é minha mãe. Osvaldo assentiu lentamente. A Sônia era filha do Reinaldo com uma mulher chamada Rita, e a Rita era filha de uma mulher chamada Marcinha, e a Marcinha era prima da Cida. Osvaldo tinha rastreado a família toda no ano anterior. Ele sabia. Ele sabia até o nome dos parentes vivos e mortos, sabia o dia do aniversário do Guilherme, sabia até que o Guilherme tinha reprovado o primeiro ano do ensino médio uma vez. Como é que o senhor tem essa foto? Perguntou a Sônia, com a voz trêmula. Eu procurei, disse Osvaldo, num sussurro que doeu de sair. Eu procurei. Faz tempo. Sônia ficou em silêncio. Depois ela olhou para o filho, e para o velho, e para o filho, e para o velho. E ela chorou. Chorou baixo, um choro reprimido, sem alarde, com a mão na boca. Guilherme ficou vermelho e não sabia onde botar as mãos. Osvaldo pediu para o menino chegar mais perto. Guilherme chegou. O velho estendeu a mão. Pegou a mão dele, aquela mão jovem que no dia anterior tinha apertado a mão dele na calçada, e disse com todas as letras, eu sou teu avô. Guilherme não chorou naquela hora. Ele apenas assentiu com a cabeça, várias vezes seguidas, um assentir que era quase um cumprimento. Depois se abaixou, colocou a testa no dorso da mão do velho e ficou assim um tempo. Sônia se aproximou e os três ficaram calados um bom tempo, sem que ninguém precisasse dizer mais nada. Foi essa cena que a dona Neide encontrou quando entrou no quarto às 3 da tarde, com a Iracema Fernandes atrás de si. As duas ficaram paradas na porta. Neide, de longe, viu o velho segurando a mão do menino do picolé e a mãe do menino do lado. Ela nem imaginava a natureza da cena. Achou apenas que era gratidão. Achou bonito. Não quis atrapalhar. Ia embora. Foi quando o velho a viu. Entra, senhora.
Neide entrou. Iracema entrou atrás, com a cabeça baixa, apertando a bolsinha dela com as duas mãos. Ela não falou. Ela sabia que estava ali como uma criança pega em falta. Quando Osvaldo olhou para ela, ele demorou a entender quem era. Neide se adiantou. Seu Osvaldo, essa aqui é a dona Iracema. É a mãe dos dois rapazes que fizeram isso com o senhor. O silêncio no quarto ficou pesado. Guilherme, que estava sentado ao lado da cama, se ergueu instintivamente. Sônia levou a mão à boca. Iracema não conseguiu erguer os olhos. Osvaldo, na cama, olhou para a mulher e não sentiu. Ele mesmo se surpreendeu, uma raiva imediata. Sentiu, na verdade, uma pena difícil. Senta, dona Iracema, disse ele, baixinho. Iracema não sentou. Ficou de pé. E começou a chorar sem chorar, com o rosto travado, sem ruído, um choro que dói mais do que se doesse. Ela apenas disse, com a voz muito trêmula, eu vim pedir desculpas. Não é o meu perdão que o senhor tem que dar. Eu sei, mas eu precisava vir olhar na cara do senhor. E vim. Osvaldo assentiu lentamente, ficou em silêncio por um instante. Depois disse uma coisa que ele mesmo não sabia que ia dizer. Seus meninos vão para a cadeia, dona Iracema. Vão. E é o certo. Mas eu vou pedir uma coisa para o delegado. Iracema ergueu os olhos. Eu vou pedir para eles trabalharem. Se der. Vou pedir para eles trabalharem em vez de só ficar dormindo lá dentro por 5 anos. Se der para eles fazer alguma coisa nesse tempo. Alguma coisa útil, se eles quiserem. Iracema chorou de verdade agora. Ela pegou a mão do Osvaldo. Ele deixou, ela apertou. Ele apertou de volta. As duas mulheres, Neide e Sônia, se olharam sem entender direito o que estava acontecendo, mas entendendo o que estava acontecendo. Foi nessa hora que Guilherme percebeu, pela primeira vez, que o velho era diferente. Não pela grana, não pelo nome, pelo jeito de aguentar. Naquela noite, Osvaldo ficou de novo sozinho no quarto e não conseguiu dormir. Não era o joelho, era o peito. Ele tinha vivido 72 anos com a certeza de que ia morrer sem conhecer o neto. E naquele dia, ele tinha visto o neto olhar para ele com uma coisa que parecia com carinho, mas também com um tipo de dúvida séria de menino de 16 anos que ainda não sabe onde botar o que sente. Osvaldo pensou que precisava viver tempo suficiente para ganhar o menino sem forçar. Pensou também que ele estava com o peito apertando de um jeito estranho havia 2 meses e que o médico tinha marcado exames que ele não tinha feito. Fechou os olhos. Prometeu para si que ia fazer. Só que a vida, essa velha que faz o que quer, não deu esse tempo. Na madrugada seguinte, Osvaldo teve um pico de pressão. A enfermeira encontrou ele arroxeado na cama às 3h20 da manhã. Chamaram um médico de plantão. Estabilizaram. Ele acordou de manhã com o olhar meio parado e a fala arrastada. O médico disse para a Sônia, quando ela chegou às 7, que o senhor tinha tido um episódio pequeno. Um recado. Que se não mudasse o remédio e não ficasse em observação, o próximo podia ser grande. Guilherme foi para o hospital direto do colégio, sem passar em casa. Ficou ao lado da cama até o fim da tarde. Osvaldo dormiu quase o tempo todo. Às vezes que acordava, tentava sorrir, mas o canto do lábio esquerdo custava a subir. 2 dias depois, o Osvaldo estava melhor. O rosto tinha voltado. A fala tinha voltado. Ele pediu para conversar sozinho com a Sônia. Sônia entrou. Ele pediu para a Sônia sentar. Ela sentou. Eu tenho uma coisa para te contar, disse ele. Uma coisa que eu queria ter contado ao Reinaldo. Eu não consegui. Eu quero que o Guilherme saiba sem eu falar. Eu não sei falar essas coisas. Ele explicou para a Sônia que tinha uma casinha em Antônio Bezerra. Uma casa antiga, dos tempos com a Dulce. Que o valor dela não era muito grande, mas era o suficiente. Que ele queria deixar em nome do menino, que já tinha ido no cartório, que só faltava assinar uma coisa. Explicou para a Sônia que se ele fosse embora antes de terminar de assinar,
Ela mesma tinha que ir atrás do Dr. Márcio, no cartório do centro, e dizer que era da parte dele. Sônia ouviu, não interrompeu. No fim, ela disse baixinho: "O senhor não vai embora agora, seu Osvaldo." Osvaldo sorriu de leve, um sorriso torto por causa do lado esquerdo. "Eu não pretendo, minha filha, mas as coisas com velho a gente nunca sabe." Naquela mesma tarde, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Guilherme estava voltando do hospital para casa, no ônibus, quando 3 rapazes subiram no ponto de Aldeota Otávio Bonfim e sentaram atrás dele. Guilherme não olhou para trás no começo. Sentiu que estavam olhando para ele. Sentiu o clima mudar no ônibus. O da esquerda se debruçou pelo banco e falou baixinho no ouvido dele: "Cê é o do vídeo, né? Cê é o menino do picolé." Guilherme travou. O rapaz continuou: "Foi tu que entregou meu primo, moleque. Wesley e Douglas. Tu foi lá com a coroa da loja e entregou. Nós sabemos onde tu mora. Nós sabemos que a tua mãe faxineira." Guilherme desceu 2 paradas antes da que era para descer. Andou correndo. Não olhou para trás. Chegou em casa com o coração no pé da boca. Não contou para Sônia. Não naquele dia. Contou para Dona Neide na manhã seguinte, quando passou na loja para pegar uma pilha para o rádio da mãe. Neide não titubeou. Ela pegou o pendrive, pegou o telefone, ligou para o delegado Ribeiro. Contou. Ribeiro pediu para ela levar o menino na delegacia. Ela fechou a loja de novo, levou. Ribeiro ouviu tudo com o rosto sem expressão. Depois disse para Guilherme: "Menino, olha para mim. Você quer que eu bote você e tua mãe num programa de proteção? Isso é sério." Guilherme balançou a cabeça. "Eu não quero sair da minha casa. Então a gente vai fazer diferente. Vou botar viatura passando na tua rua 3 vezes por dia. Vou botar viatura passando na loja da Dona Neide. Vou botar viatura passando na porta do hospital. E tu não vai sair de casa depois das 6. Nem para vender picolé, nem para visitar o velho. Se precisar visitar o velho, tu me avisa e eu mando um cara te levar." Guilherme assentiu. Nas 3 semanas seguintes, o Beco do Colosso virou um lugar diferente. As viaturas passavam mesmo. 2 vezes, 3 vezes ao dia. A Sônia começou a ir trabalhar com o coração apertado, com medo do que ia encontrar quando chegasse em casa. A Iracema, na casinha dela do Beco, era olhada de lado pelos vizinhos que agora sabiam quem eram os filhos dela. 2 pessoas do Beco pararam de falar com ela na rua. Uma cliente de faxina dispensou os serviços dela. Iracema perdeu peso. Ficou magra. Wesley e Douglas, na cadeia, começaram a receber recados. Recados do primo Fabinho. Recados de um homem chamado Ratão, líder de uma facção pequena que operava no Beco do Colosso e nas ruas em volta. Recados dizendo que era preciso dar um jeito no moleque do picolé. Wesley chorou uma noite inteira no colchão do presídio. Douglas ficou calado. Foi Douglas que, numa visita da mãe, disse uma coisa que a Iracema não esperava ouvir. "Mãe, a senhora vai na delegacia. A senhora fala com o Ribeiro. A senhora diz que eu quero contar tudo." Iracema arregalou os olhos. "Meu filho, o que é que tu vai contar?" "Eu vou contar do Ratão, eu vou contar do primo, eu vou contar de tudo que tem no Beco. Eu não quero que o moleque morra por minha causa, mãe. Eu não quero mais. Eu já fiz merda demais." Iracema saiu do presídio chorando. Foi na delegacia. Falou com o Ribeiro. Ribeiro ouviu. Marcou uma delação para a semana seguinte, com promotor e advogado dativo. Iracema saiu da delegacia com a sensação de que o filho, pela primeira vez em 2 anos, era o filho dela de novo. Só que a semana entre a decisão e o dia da delação foi a semana mais longa que Iracema viveu. Numa quinta-feira à noite, Guilherme estava fechando o carrinho de picolé na frente da loja da Neide. Já eram quase 6. A Neide estava na porta, esperando ele acabar para descer com ele até o ponto de ônibus, coisa que ela tinha começado a fazer sem avisar ninguém. Nesse momento, uma moto passou lenta pela Rua das Palmeiras. Uma moto com 2 caras de capacete fechado.
Neide ergueu a cabeça. Os capacetes viraram na direção deles. A mão do garupa desceu para dentro da jaqueta. Foi aí que aconteceu uma coisa que Neide, depois, contou para todo mundo que quisesse ouvir. O senhor do café do outro lado da rua, aquele mesmo que no dia do assalto do Osvaldo tinha erguido a cabeça por um segundo e voltado a mexer o açúcar, saiu do café gritando. Ele gritou: "Moto, moto, olha a moto!" e correu na direção da moto acenando com um guarda-chuva de cabo curvo. O senhor era o seu Anselmo, 65 anos, dono do café. Ele tinha, desde o dia do Osvaldo, ficado com um peso na consciência que não deixava ele dormir. Ele tinha jurado a Deus que se um dia visse outra cena, ele ia gritar, mesmo que morresse gritando. A moto arrancou. A mão do garupa saiu da jaqueta sem sacar nada. Neide agarrou o Guilherme e puxou para dentro da loja. Trancou a porta. Ligou para o Ribeiro. Ribeiro chegou em 20 minutos com 2 viaturas. A moto foi rastreada em 2 horas. Os 2 caras foram presos ainda naquela noite. Um deles era o próprio Fabinho, primo do Wesley e do Douglas. O outro era um capanga do Ratão. E foi essa prisão, na sexta de manhã, que abriu o caminho para o Douglas fazer a delação premiada com muito mais peso. Porque agora tinha nome de gente presa, tinha operação em andamento, tinha o promotor com a faca no queijo. Douglas falou. Falou por 4 horas. Wesley também falou. O Ratão foi identificado, cercado numa casa de esquina em outro bairro, preso na terça seguinte, e o Beco do Colosso, pela primeira vez em muitos anos, ficou em paz. Mas nem tudo estava resolvido. Uma semana antes da delação, o Osvaldo tinha recebido alta do hospital. Tinha voltado para casa. A Sônia, quase à força, tinha convencido o velho a passar 2 semanas na casa dela em vez da casa dele, em Antônio Bezerra. Osvaldo aceitou com uma certa vergonha e foi. Dormia num colchão de solteiro numa sala pequena, com uma televisão antiga. Guilherme dormia no quarto vizinho. Comiam juntos. Osvaldo, que era um velho de comer pouco e calado, começou a comer melhor. Ria de coisas pequenas. Contava causo de Sobral. Guilherme achava graça de tudo. Sônia via os 2 na mesa e chorava sem chorar, pela lembrança do Reinaldo, que teria gostado de ver aquilo. Foi no meio dessa segunda semana que o Osvaldo passou mal de novo. Foi de madrugada. Ele acordou com o peito apertando, chamou a Sônia baixinho. Sônia acordou o Guilherme e os 3 foram para o pronto-socorro, num táxi que o vizinho de baixo conseguiu na esquina. Osvaldo entrou para a emergência às 3h45 da manhã. Ficou internado 3 dias em observação. O médico disse que precisava operar. Uma coisa no coração, uma válvula, uma coisa que Sônia não conseguia guardar o nome. A operação era para a semana seguinte. Guilherme não largou do hospital. Sônia perdeu 2 dias de faxina. A Neide fechou a loja no dia da operação. A dona Iracema, do Beco, mandou um brigadeiro para Sônia levar para o velho. Um brigadeiro que a Sônia entregou ao Osvaldo antes da cirurgia e que o Osvaldo comeu inteiro e ainda pediu mais. A cirurgia foi bem no começo e no meio deu uma coisa. O médico chamou de complicação. O Osvaldo entrou em parada uma vez dentro da sala. Voltou. Continuou. Saiu da sala vivo. Foi para a UTI. Ficou 2 dias em coma induzido. Foram os 2 piores dias da vida de Guilherme, contando com o dia em que o pai dele tinha morrido e contando com o dia em que o avô materno tinha caído na cozinha. O menino não comeu direito, não dormiu direito. Sentou na cadeira do corredor da UTI com o queixo tremendo. Sônia sentou do lado dele. As 2 mãos dela seguravam a mão dele. Ela dizia baixinho: "Ele vai voltar, meu filho. Ele vai voltar." Ela não tinha nenhuma certeza, mas ela dizia. Guilherme fechava os olhos e via de novo a imagem do velho caído na calçada, olhando para o céu, chamando por socorro que ninguém dava. E ele pensava, com uma raiva enorme, que a rua tinha começado a matar o velho antes dele chegar,
que o susto do dia da queda tinha empurrado o coração para a beira do que o coração já estava vindo, que a indiferença da calçada era também um pouco assassina. Foi nesse ponto que ele quase perdeu tudo. Foi ali. Foi o momento em que o mundo travou. Ao terceiro dia, o médico saiu da UTI, tirou a máscara e olhou para Sônia e para o Guilherme com uma cara boa. Foi essa cara boa que disse a notícia antes das palavras. Ele acordou. Ele reconheceu a gente. Vai ficar bem. Vai precisar de muito repouso, muito remédio, mas vai ficar bem. Guilherme desabou na cadeira. Chorou a chorada que tinha guardado por 3 dias. Sônia abraçou o filho. As 2 moças da recepção olharam de longe, com o rosto molhado também. 2 semanas depois, o Osvaldo estava em casa de novo, na casa da Sônia. Ele tinha decidido na cama do hospital que não ia mais morar sozinho em Antônio Bezerra, que ia vender a casinha, que ia dividir o dinheiro em 3 partes iguais. Uma parte para tirar a Sônia da faxina em 3 casas e deixar ela em uma só, uma parte para ele mesmo poder viver os anos que ainda tivessem, e uma parte, a maior, para o Guilherme. A parte do Guilherme não era para guardar, era para fazer. Osvaldo tinha uma ideia que ele achava boba, mas que não conseguiu tirar da cabeça durante os dias de UTI. Ele queria comprar um carrinho de picolé novo para o menino. Não um carrinho qualquer. Um carrinho grande, desses de isopor duplo com termostato, que aguenta o sol do dia inteiro, com um toldo em cima para sombra e com um lugar para sentar do lado. Um carrinho que fosse do Guilherme, sem seu Chagas, sem 20% para ninguém. Com estoque próprio, com nota fiscal, com CNPJ de microempreendedor. Um carrinho que fosse, para dizer com todas as letras, um começo. E o Osvaldo, com a parte dele, ia bancar mais 3 carrinhos iguais nos meses seguintes para 3 outros meninos do Beco do Colosso venderem picolé em 3 outras ruas do centro. Fazer companhia para o neto. Fazer uma cooperativa pequena. Uma coisa pequena. Mas era o que ele tinha. Foi essa a ideia que ele passou para Sônia, sentado na cozinha da casa dela, num sábado à tarde. Sônia ficou de cotovelos na mesa ouvindo. No fim, ela disse: "Seu Osvaldo, o senhor é doido." Ele sorriu. "Sou. Fui pouco doido a vida inteira. Tô querendo compensar." Enquanto isso, do outro lado da cidade, os processos corriam. Wesley Fernandes, 19 anos, fez delação premiada e pegou pena reduzida, 4 anos em semiaberto. Douglas Fernandes, 22, primário, mas com histórico maior, pegou 6 anos em regime fechado, com direito a trabalho externo depois do 1º ano. O Ratão, líder da facção pequena do Beco do Colosso, foi condenado a 18 anos e a facção dele se dissolveu. O delegado Ribeiro, que tinha ficado com o caso do começo ao fim, um dia foi na casa da Sônia levar uma coisa para o seu Osvaldo. Era um envelope pardo. Dentro do envelope, uma cópia oficial do vídeo da câmera da loja da Neide. Ribeiro entregou o envelope ao velho e disse: "Seu Osvaldo, o senhor pode não querer isso. É o vídeo. Se o senhor não quiser ver, joga fora. Só estou entregando porque o senhor é o dono. É seu por direito." Osvaldo pegou o envelope. Ficou um instante em silêncio. Depois disse com uma voz clara: "Eu quero ver. Uma vez só. Depois eu jogo fora." Nessa mesma noite, os 3, o velho, a mãe e o neto, sentaram em frente à televisão pequena da sala. Botaram o vídeo no aparelho de DVD velho que a Sônia tinha e que ainda funcionava. O vídeo passou. 34 segundos. Osvaldo viu ele mesmo caindo na calçada, viu a gente passando, viu o senhor do café erguer a cabeça e voltar, viu os 3 adolescentes filmando, viu a moça do carrinho de bebê desviar, viu no fim o Guilherme atravessar a rua e se ajoelhar. Ele não chorou. Só disse, quando o vídeo acabou: "Guilherme, diz vô." Era a primeira vez que Guilherme chamava o velho de vô. Foi por acidente. Saiu. Osvaldo travou, depois sorriu. "Diz de novo."
Vou. Osvaldo passou o dorso da mão nos olhos, depois disse: Guilherme, aquilo ali, aquilo que tu fez na calçada, não foi por causa do dinheiro. Não foi por causa de mim. Aquilo ali foi por causa do teu avô José. Foi por causa de tudo que te fizeram sem tu poder responder. Eu quero que tu saiba disso. Eu quero que tu saiba que tu me devolveu uma coisa que eu perdi por 34 anos. E eu quero que tu saiba também que aquilo que tu fez e que aquela gente da rua não fez, isso é a coisa que eu queria ter feito a vida toda e não fiz. Eu passei 70 anos em cima do muro. Tu tem 16 e já não tá em cima do muro. Tu tá do lado certo. Fica aí, filho, fica. Guilherme, dessa vez, chorou. Chorou muito. Sônia se abaixou entre os dois e abraçou os dois de uma vez só. Nos meses seguintes, muita coisa mudou na Rua das Palmeiras. Neide, sem que ninguém pedisse, começou a organizar uma coisa que ela chamou de Grupo da Palmeira, que era um grupo de WhatsApp com 32 comerciantes da rua, do centro para baixo, com a única função de mandar mensagem imediata se acontecesse alguma coisa na calçada com qualquer pessoa. Não era um grupo de fofoca, era um grupo de socorro. O senhor Anselmo, do café, entrou. O seu Ciro, da banca de revistas, entrou. A moça da farmácia, o rapaz da loja de calçados, todos entraram. E a rua, com o tempo, ficou diferente. Não virou um paraíso, mas ficou diferente. Uma velha que caiu do salto no meio da calçada em outubro foi socorrida por 3 pessoas antes da ambulância chegar. Um moço que passou mal no ponto de ônibus em janeiro foi levado a uma sombra por 2 desconhecidos que compraram água na farmácia mais próxima e ficaram com ele até o SAMU. Coisas pequenas, coisas grandes. Os 3 adolescentes que tinham filmado o Osvaldo no chão apareceram um dia na loja da Neide, 3 meses depois de tudo. Foram acompanhados pela mãe de um deles, uma mulher chamada Cláudia, que tinha visto o vídeo no telefone do filho e tinha desabado. Cláudia tinha levado o filho na delegacia. Ribeiro tinha conversado. Não deu para abrir processo por omissão, o promotor achou que não cabia. Mas Ribeiro tinha dado uma bronca de meia hora que os 3 meninos não iam esquecer. A Cláudia, depois, tinha achado a Neide pelo vídeo e tinha ido pedir o que dava para pedir. Neide recebeu, ouviu, chamou o Guilherme, que estava no carrinho novo dele em frente à loja. Os 3 meninos com 15 e 16 anos olharam para o Guilherme com a cara vermelha. Um deles disse, sem levantar os olhos, "Foi mal, cara." Guilherme olhou para os 3. Não disse nada por um instante. Depois disse, "Da próxima vez que tu ver alguém no chão, tu larga o celular e vai. Só isso. Você fez merda, mas você tá aqui. Isso já é alguma coisa. Da próxima vez você vai." Os 3 meninos assentiram. Foram embora. Um deles, chamado Tiago, virou cliente do Guilherme. Ia todo sábado. Comprava um picolé de manga e ficava conversando um tempo. Depois passou a ajudar o Guilherme a empurrar o carrinho para o ponto na sexta à noite, sem cobrar nada. Passou a estudar de novo, coisa que tinha largado, coisa que ninguém esperava. A Iracema, do Beco, virou cliente da Neide também. As duas viraram amigas de café da tarde. Iracema, com o Douglas preso e o Wesley em semiaberto, começou a costurar de novo, coisa que ela fazia quando era jovem. Neide botou uma prateleirinha na loja para vender as bolsinhas de tecido que a Iracema fazia. As bolsinhas eram feias no começo, depois foram ficando bonitas. Os bordados dela eram bordados de mão, com linhas de várias cores. Uma cliente comprou, depois outra. Depois uma freguesa da faxina levou para uma amiga. 1 ano depois, a Iracema tinha desistido de 2 casas de faxina e trabalhava só uma, e o resto do tempo bordava a bolsinha. As bolsinhas dela viraram uma pequena fama no centro. O Wesley, no semiaberto, começou a estudar para fazer o Enem. O Douglas, no fechado, entrou para a oficina de marcenaria do presídio e disse para a mãe no primeiro dia que ia sair dali sabendo fazer alguma coisa com as mãos. Iracema chorava, mas era outro choro. O Osvaldo
6 meses depois do dia da calçada, entregou pessoalmente para o Guilherme o carrinho de picolé novo. Um carrinho branco com uma faixa amarela em volta, o toldo alto, o isopor duplo, um banquinho do lado, um adesivo na frente com uma coisa que a Sônia tinha escrito à mão e o Osvaldo tinha mandado plotar: Sorveteria do Guilherme, Rua das Palmeiras. Guilherme abriu o carrinho na frente da loja da Neide num sábado. A Neide botou uma faixa de papelão na porta. O senhor Anselmo mandou o brigadeiro do café. A Iracema apareceu com uma bolsinha bordada de presente. Alguns vizinhos do beco vieram. A Sônia botou uma blusa nova, uma blusa azul, que tinha ganhado da patroa e não tinha coragem de usar. O Osvaldo veio de paletó, o mesmo paletó cinza, mas dessa vez com uma camisa nova por baixo, comprada pela Sônia numa loja do centro. Osvaldo tirou do bolso do paletó um envelope. Um envelope amarelo dobrado no meio. Entregou para o Guilherme. Não disse nada. O Guilherme abriu na frente de todo mundo. Dentro do envelope tinha uma carta escrita à mão, com uma letra tremida de velho, e um documento oficial do cartório do Dr. Márcio, com um selo azul no canto. A carta dizia coisas que o Guilherme leu em voz alta para Sônia, e que a Sônia leu em voz alta para Neide, e que a Neide leu em voz alta para Iracema, e que a Iracema leu em silêncio para ela mesma. A carta dizia, entre outras coisas, uma coisa curta, que era a coisa que Osvaldo mais precisava dizer, e que ele tinha escolhido escrever em vez de falar porque não tinha certeza de que ia dar conta de falar sem embargar. Meu neto. Eu passei a vida acreditando que ser gente de bem era não fazer mal. Tu me ensinou, na calçada de uma rua, que ser gente de bem é fazer o bem. É diferente. Eu sinto ter te encontrado tarde, mas eu agradeço a Deus todo dia por ter te encontrado. Toma esse carrinho, toma essa casa em Antônio Bezerra, que está em teu nome agora, e toma o pouco que eu ainda tenho de vida. Cuida da tua mãe, cuida de ti. E se um dia tu vir alguém no chão, tu já sabe o que fazer. O documento do cartório era a escritura da casa, em Antônio Bezerra, agora em nome de Guilherme Alves de Souza, com uma cláusula que dizia que a casa não podia ser vendida enquanto a Sônia estivesse viva, mas que garantia moradia para a família enquanto durasse. Osvaldo tinha feito a escritura na semana anterior, quando o médico tinha aprovado a alta definitiva. Guilherme olhou para o velho, olhou para a mãe, olhou para o carrinho. Não conseguiu falar, só andou até o Osvaldo e abraçou o velho. Um abraço grande, um abraço que apertou o paletó cinza contra a camisa nova. Osvaldo apertou de volta. A Sônia foi até a Iracema e as duas mulheres se abraçaram. As duas mulheres do mesmo beco, uma que quase perdeu o filho para a rua, outra que quase perdeu os filhos para a rua. Elas não disseram nada. Não precisavam. Osvaldo ainda viveu quase 4 anos depois daquele sábado. Foram anos bons. Ele comeu comida da Sônia, foi na feira com o Guilherme aos domingos, jogou dominó com o seu Anselmo do café, dormiu bem quase todas as noites. Aprendeu a mexer num celular pequeno que o neto comprou para ele. Aprendeu a mandar mensagem escrita com o dedão. Errava tudo. O Guilherme ria. Ele ria de rir do neto. Numa manhã de 3º de julho, quase 4 anos depois do dia da calçada, o Osvaldo não acordou. Foi tranquilo. A Sônia levou o café para ele no quarto e ele estava ali com o rosto virado para a parede, os olhos fechados, a mão em cima do peito. A Sônia deixou o café na mesinha, sentou na beira da cama e ficou ali com ele meia hora antes de chamar o Guilherme. O Guilherme veio, olhou para o velho, entendeu e se abaixou para beijar a testa dele. Foi o segundo velho que ele perdeu em 8 anos. Foi diferente do primeiro. Esse ele tinha tido tempo de amar. O enterro foi pequeno. A Neide fechou a loja. O seu Anselmo fechou o café. A Iracema veio de bolsinha bordada nova. O Wesley, que já tinha saído do semiaberto e tinha entrado numa oficina mecânica, veio com uniforme de trabalho.
O Douglas, ainda dentro, mandou uma carta para Sônia que ela leu no cemitério antes de baixar o caixão. A carta dizia, em 3 linhas simples, que o Douglas pedia perdão de novo e que ele já tinha começado a construir a primeira mesa de madeira dele, sozinho, e que a primeira mesa que ele fizesse quando saísse ia ser para Sônia. O Guilherme, com 20 anos naquela época, tinha comprado outro carrinho de picolé. Tinha 3 carrinhos, um dele, 2 de meninos do beco que trabalhavam com ele. Tinha um pequeno cadastro de MEI. Ganhava dinheiro suficiente para ajudar a mãe. Estudava à noite. Queria fazer curso técnico de contabilidade. O Osvaldo tinha um caderno velho de contabilidade que ele deixou para o neto, cheio de anotações de meio século atrás. Guilherme começou a estudar contabilidade lendo o caderno velho. Na Rua das Palmeiras, no aniversário de 1 ano do dia do assalto, 1 ano, 3 meses e 7 dias, uma coisa estranha aconteceu. Ninguém tinha combinado. Foi uma coisa que veio sozinha. Uma placa pequena apareceu presa no poste em frente à loja da Neide. Uma placa de metal com letra preta gravada, dessas de bronze de escritório de advogado, custeada por uma vaquinha do grupo de comerciantes. A placa dizia uma coisa curta. Nesta calçada, um homem caiu e ninguém ajudou. Um menino atravessou a rua. Aqui a gente aprendeu que a rua também é da gente. Não passa reto. A placa continuou lá por muitos anos. Foi limpa pela Neide toda semana, na hora de varrer a calçada. Foi olhada por milhares de pessoas. Foi motivo de algumas conversas de estranhos no ponto de ônibus. Foi motivo de pelo menos 2 ambulâncias chamadas com rapidez em situações que talvez tivessem demorado. No dia do velório do Osvaldo, no fim da tarde, o Guilherme voltou para a Rua das Palmeiras para fechar o carrinho. A Neide estava na porta da loja esperando ele, como sempre. O Guilherme parou o carrinho no lugar de sempre. Olhou para a calçada, olhou para a placa presa no poste, olhou para o café do seu Anselmo do outro lado da rua, olhou para a fachada da loja da Neide. Depois, olhou para a parede da loja, para a câmera pequena redonda com a luzinha vermelha piscando devagar. Ele pensou com uma coisa que era ao mesmo tempo tristeza e uma gratidão calma, que se aquela luzinha não estivesse piscando naquela manhã de terça de tantos anos atrás, muita coisa ia ter sido diferente. Um velho ia ter morrido sozinho. Uma família não ia ter se encontrado. Um beco não ia ter mudado. Uma rua não ia ter aprendido nada. Uma luzinha piscando de câmera de segurança tinha, no fim das contas, mudado uma cidade pequena dentro de uma cidade grande. A Neide se aproximou, colocou a mão no ombro dele. Disse baixinho: "Ele foi um bom homem, seu Osvaldo." Guilherme assentiu. "Foi." "E dona Neide, a senhora sabe qual foi a maior coisa que ele me disse na vida?" Neide balançou a cabeça. "Ele disse que ele passou 70 anos em cima do muro e que eu não tinha que passar. Ele disse para eu ficar do lado certo. Ele disse para eu não passar reto." Neide sorriu com os olhos molhados. "Você nunca passou reto, Guilherme, nem no primeiro dia." Guilherme olhou para a placa no poste mais uma vez. Depois começou a empurrar o carrinho para dentro da loja da Neide, coisa que fazia todo fim de tarde havia mais de 3 anos, porque a Neide tinha ficado com a mania de guardar o carrinho para o menino, mesmo depois de o menino ter virado moço, e ninguém ia tirar essa mania dela. Antes de guardar o carrinho, ele parou. Tirou do bolso de trás da bermuda um pedaço de papel amassado. Era um papel que ele carregava havia meses. Um papel que ele tinha achado no cabeceira do velho no dia da morte. Era o papel dobrado em 4 que o Osvaldo carregava no bolso da camisa naquela manhã da queda. O papel das contas do mês, com os números tortos escritos a lápis. E no canto de baixo, aquela frase que o velho tinha escrito para lembrar dele mesmo: procurar o menino. Só que dessa vez, embaixo da frase antiga, tinha uma segunda frase escrita muito depois, com uma letra ainda mais trêmula, provavelmente na semana em que o Osvaldo saiu do hospital pela última vez. A segunda frase dizia: "Achei o menino. Deu certo." Guilherme dobrou o papel de novo.
guardou no bolso. Empurrou o carrinho para dentro da loja, fechou a porta. Foi para casa a pé, pela mesma calçada da Rua das Palmeiras. E na mesma pedra do calçamento em que o velho tinha caído tantos anos antes, ele parou. Ficou ali um instante. O sol da tarde caía naquele mesmo lugar. Ele fechou os olhos, depois abriu. Continuou andando. E se você chegou até aqui com o coração apertado, se essa história te fez pensar em alguém que você já viu no chão e não parou, ou em alguém que parou por você, deixa nos comentários. Deixa uma palavra para Dona Neide, para o Guilherme, para Iracema, para Sônia, para o seu Osvaldo. E se essa história te tocou de alguma forma, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas e compartilha com alguém que precisa ouvir hoje que ainda vale a pena atravessar a rua. Porque no fim das contas, ninguém constrói uma cidade melhor sozinho, mas basta um menino largar o carrinho de picolé no meio da calçada para a rua inteira começar a mudar. Que Deus abençoe você e até a próxima história.